Como surgiu a marca da besta? Lá em Deuteronômio 6:8, Deus mandou que o povo judeu trouxesse sobre a fronte, sobre a testa e sobre a mão a palavra dele. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6:1. Está escrito assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos, tá, juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinem para que cumprisse na terra que passas para possuir. 7. Tu a encolarás os teus filhos, e delas farás assentada a tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então, ou seja, meus amados, é uma ordenança que Deus deu ao povo judeu para trazer sobre a fronte e sobre a mão a palavra dele, tá? Isto era conhecido entre os judeus como filactério, que era um objeto colocado na testa e nas mãos, tá? Que continha um mini pergaminho de couro que continha a lei de Moisés, a Torá, tá bom? Então era isto que o povo judeu trazia sobre a testa e sobre a sua mão. Isto era para o povo judeu um símbolo de adoração ao Altíssimo Deus, tá bom, meus amados? Agora vamos lá. Quando João disse que a besta estava colocando um sinal para que ninguém comprasse ou vendesse, não era de João para frente, tá bom? Então, ou seja, ele estava usando este enigma para mostrar que Nero era a besta que surgia do mar. Então, meus amados, ele fez isso através do poder financeiro que Nero fez isso aí. Então, quando Nero César assume o trono, ele mandou fazer uma moeda, tá? Ele mandou fazer uma moeda com uma inscrição assim, do lado da moeda tinha o rosto dele, e do outro lado da moeda tinha uma inscrição escrita: César é o Senhor. Então, ou seja, meus amados, ele obrigou que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, não comprassem, tá? Só comprassem com a sua moeda. Ou seja, esta atitude era uma afronta ao Deus de Israel. Principalmente aquela inscrição que ele colocou de um lado da moeda: César é o Senhor. Isso era uma afronta ao Deus de Israel. Era isso que João estava relatando na ilha de Patmos. Ou seja, todos os imperadores fizeram isso. A marca da besta no tempo de Nero era a moeda, que de um lado tinha a sua imagem e de outro lado tinha uma inscrição escrita: César é o Senhor. Então, ou seja, Nero queria aquela adoração que o povo judeu dava para o Altíssimo Deus. Como Nero conseguiu fazer essa adoração? Ele então usou o poder financeiro através dessa moeda, que ninguém, nem rico nem pobre, não comprasse, só comprasse quem estivesse aquela moeda com a imagem dele e com uma escrita dizendo: César é o Senhor. Todos os imperadores fizeram isso. Vespasiano mandou fazer para si uma moeda também. De um lado ele colocou várias judias sentadas, humilhadas, e de um outro lado ele colocou também, né, uma judeia capturada e escrita César Vespasiano. Então era costume dos imperadores fazer esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, meus amados, para que nós não possamos ser enganados por esse sistema religioso, falando de marca da besta, você tem que voltar na história, você tem que conhecer costumes e tradição de povo judeu, tá? Então, ou seja, como Deus mandou, né, que o povo judeu trouxesse sobre a testa e sobre a mão a palavra dele, Nero viu que aquele povo era, como eu vou dizer, era obediente aos estatutos de Deus. Ele então impôs isso aí. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 6,18. Deus disse assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, e amarrem-na como sinal nas mãos e prendam na testa. Quando Nero viu que o povo judeu adorava a Deus, tá? Ele então queria aquela adoração que o povo judeu dava para o Criador. Ele fez isso através do poder econômico. Mandou fazer uma moeda com um lado o seu rosto, com o outro lado uma inscrição escrita: César é o Senhor. Então, só podia comprar quem tinha a moeda de Nero na mão. Para que você não venha a ser enganado, você tem que estudar costumes do povo judeu, você tem que voltar na história, tá? Porque esse tipo de palavra o sistema religioso não vai mostrar para você. Porque esse tipo de palavra liberta você do cativo do sistema
religioso. Eu posso, se eu quiser, eu posso usar a Bíblia para poder amedrontar as pessoas, mas eu uso a Bíblia para mostrar a verdade que está escrita, que o sistema não mostra, porque se o sistema mostrar esta verdade, você vai se libertar desse sistema religioso que só pensa em amedrontar, em aprisionar as pessoas pelo medo. Eu espero que você tenha entendido. Volte na história, estude, pesquise, leia a sua Bíblia para que você não venha ser levado por qualquer tipo de doutrina. Fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado.